pessoal do sétimo ano, tudo belezinha com vocês? Então vamos lá para novos aprendizados de geografia do sétimo ano. Então a gente já estudou as macro-regiões do IBGE, né? Que são 5: região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e região sul. Vimos, conhecemos e percebemos qual foi, né, o critério adotado para fazer essa divisão, né? Essa divisão geográfica, essa divisão, né, essa regionalização, ela foi feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora a gente vai conhecer a tentativa de uma nova forma de regionalização, tá? Então vamos lá, explicar bem da forma mais simples possível para que vocês entendam. Aprendendo geografia de forma dinâmica e divertida. Professor Júlio. Vamos nessa. Regiões geoeconômicas. Essa é outra forma de regionalização, né? Você sabe que regionalizar no espaço geográfico é dividir esse espaço geográfico. Essa divisão, ela obedece a alguns critérios. Vamos lá. Toda divisão, né, obedece critérios. A divisão oficial do Brasil em 5 regiões foi criada em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas antes disso, em 1967, o geógrafo brasileiro Pedro Pinches Geiger já havia proposto uma outra divisão regional do país em 3 regiões geoeconômicas, ou complexos regionais, que são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Já estudamos essa regionalização criada em 69 pelo IBGE. Ela obedeceu a alguns critérios, né? Que critérios foram esses? Critérios de relevo, vegetação, né? Aspectos linguísticos, foram os critérios adotados. Já na geoeconômica, já obedeceu outros critérios, né? Na do IBGE de 69, ela obedece aquelas fronteiras de todos os estados, né? Já a geoeconômica, que é estabelecida por fatores econômicos dessas regiões, que são 3, né? Então quer dizer que as 5 foram anexadas em 3. Alguns juntaram, outros se separaram. Porém, essa geoeconômica, ela não obedece aos critérios de divisão por estados, né? Talvez pega um pedaço do estado e um pedaço do outro. Vamos lá? Regiões geoeconômicas. Além da divisão regional brasileira, composta por 5 macro-regiões: Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, que são as 5 macro-regiões, existe outra divisão no território nacional. Ainda não é oficial. São essas 3 aqui, ó. Essa outra proposta de regionalização teve como critérios aspectos naturais, principalmente socioeconômicos. Então eu tenho aí, né, basicamente 3 regiões. Amazônia, tá vendo que pega um pedaço do estado? O que eu falo quando eu falo em fronteira do estado? Essa linha exata aqui que divide o estado, tá? Tá vendo que esse estado aqui, ó, pegou a metade dele? Onde uma parte ficou na geoeconômica da Amazônia e outra parte já foi para a geoeconômica do Nordeste. Mesmo assim com Minas Gerais, tá vendo? Tá vendo? O norte de Minas ficou na região Nordeste e a parte de baixo de Minas Gerais ficou, né, com a geoeconômica do Centro-Sul. Então não obedece à fronteira esses aspectos aí de Pedro Pinches Geiger das regiões geoeconômicas. Vamos mais para frente, a gente vai entender melhor. A Amazônia. O aspecto lá da Amazônia, quando eu falo em Amazônia, lá nas 5 macro-regiões, é uma região que ela tem, né, a questão natural da floresta amazônica. É uma região pouco povoada, né, devido à imensidão da floresta amazônica. Razoavelmente desenvolvida, era pouco desenvolvida, mas implantaram lá a Zona Franca de Manaus, que desenvolveram ela industrialmente, né, para tentativa de atrair população para aquela região.
A Amazônia integrada por todos os estados da região norte, além do Mato Grosso, exceto a sua porção sul, e a oeste de Maranhão. É uma região que apresenta baixa densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes, né, devido à questão da floresta amazônica. Centro-Sul corresponde a quase um terço do território nacional, compreende os estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o extremo norte de Minas Gerais, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, o extremo sul do Mato Grosso e o extremo sul do Tocantins. Né? Posso declarar para vocês que Centro-Sul é a região mais dinâmica do país, né? Porque tem lá a região Sudeste. Sabemos que a região Sudeste, como estudamos as macro-regiões do IBGE, é a região mais dinâmica do país, né? Que lá está o triângulo produtivo brasileiro, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tá? E está também a região Sul, né? Só que a região Sul ela não tem tanto aspecto industrial. A região Sul tem mais aspecto da agroindústria, né? Da agricultura e da pecuária. Temos o Nordeste. O complexo regional do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos. É a região onde ocorreu o processo de povoamento do país. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas e interior, onde predomina o clima semiárido e grandes problemas sociais. Então, o Nordeste brasileiro ocupa todas quase todos os estados da região Nordeste, né? E lá tem, né, um processo interessante, o processo histórico da região Nordeste é interessante, né? Lá que ocorreu o povoamento do país. O que é isso? Quando descobriram o Brasil, né? No ano de 1500, chegaram no Monte Pascoal, na Bahia, região Nordeste. Foi a primeira área de povoamento, então, né? Já que o Brasil já era povoado pelos índios. Porém, o primeiro processo de povoamento, né, na introdução dos europeus, no caso os portugueses, no território brasileiro. Tá? Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos. Tem uma área muito rica, que é o litoral, né? As praias mais caras e mais belas do mundo estão no Nordeste brasileiro, tá? Mas temos, entrando pelo interior do Nordeste, da geoeconômica do Nordeste, temos vários problemas sociais, né? Isso ocasionado pela questão do clima semiárido. Clima semiárido esse que vocês estudaram lá no 6º ano, né? Você já tem um conhecimento sobre essa questão desse clima semiárido, o que ele causa. Aqui tem uma foto interessante que mostra esse contraste, né? Belas praias no litoral nordestino e lá no sertão nordestino uma seca, né, que causa muita pobreza. As principais atividades econômicas. Vamos para o Nordeste primeiro, depois eu destaco as outras para vocês. O Nordeste, você sabe que ele tem vários, né, subdivisões dentro do Nordeste, né? Tem o meio norte, zona da mata, agreste e sertão. O meio norte, extrativismo vegetal, né, que extrai produtos lá da floresta, agricultura tradicional do algodão, cana-de-açúcar e arroz. Vamos lá para o sertão nordestino. Pecuária extensiva e de corte, agricultura, milho, feijão e cana-de-açúcar e o cultivo irrigado de frutas e flores. Nas áreas litorâneas ocorre a extração de sal. Também a presença de indústria, polo têxtil de confecção. Zona da mata, predominam as grandes propriedades agrícolas, que praticam a monocultura canavieira, destinada para a exportação do açúcar. A zona da mata tem um tipo de solo de massapê, que é propício à plantação de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, no processo histórico brasileiro, foi o primeiro produto destinado à exportação, feito pela colônia brasileira, né? Predomina até hoje, né? Na zona da mata também, né, ocorre o cultivo de cacau e do fumo. Destaca-se também a produção de sal marinho, principalmente no Rio Grande do Norte, né? O cacau. Cacau é uma fruta, né, que é o produto básico para a produção aí do nosso amado chocolate. O fumo, né, que abastece aí a questão da indústria
de cigarros no país, né? Produção de sal marinho, a maioria do sal que você compra no supermercado, você olha lá, né? Mossoró, Rio Grande do Norte, o maior produtor de sal, né? É extraído do mar, na verdade, do Oceano Atlântico. Agreste, a principal atividade econômica nos trechos mais secos do agreste é a pecuária extensiva, nos trechos mais úmidos é a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. Isso é um pouco, né, das geoeconômicas propostas por Pedro Pinchas Geiger. Volto a classificar para vocês que essa regionalização não é muito aplicada, não, né? É só para a base de conhecimento de vocês mesmos, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós voltaremos aí, né, a falar sobre essas geoeconômicas e fazer atividades, é lógico. Um abraço para vocês e até a próxima.